uns 3 anos atrás, pastor Fabiano e eu, junto com o nosso irmão Fábio Pureza, Raquel, vamos nos ajudar. E eu contei aqui o meu testemunho, em outra congregação, e onde eu passo eu tenho que falar o que Deus fez na minha vida. Pastor Fabiano que vai pregar, mas eu tenho que falar rapidinho, porque o meu Redentor vive. Aleluia! Aproximadamente 3, 4 anos atrás, eu fui acometida de um câncer de mama. Um câncer maligno. 6 meses de vida. Você perdeu, já glória a Deus. Eu falei que faz 3 anos que eu vim aqui. Um câncer de 20 centímetros. Não era só palpável, não, você via ele. Eu estava com um seio maior do que o outro. Mas quem tem promessa de Deus, aleluia! Quem está no centro da vontade de Deus, ele tem vitória. E quem é cheio do Espírito Santo sai curado, aleluia! E Deus havia falado comigo. Numa vigília Deus falou assim: eu conheço a tua estrutura física e emocional. Tu está entrando numa prova, mas dela tu sai aprovada. Comecei as quimioterapias e o tratamento. Pastor Paulo, meu pai, me ungia. Meu esposo, pastor Fabiano, me ungia. Aleluias. Fiquei careca, sem cílios, sem sobrancelha, inchada. Não tinha forças para subir uma escada. Aleluia. Mas quando eu vinha para a igreja, aleluia, eu cantava assim, ó: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E Deus não suporta adorador adorando, aleluia. Tem adorador aqui nessa noite. Tem adorador para adorar aqui comigo nessa noite. E no primeiro mês 20 centímetros foi para 6 centímetros. O tumor começou a regredir, glória a Deus. E depois foi para 3 centímetros. E depois foi para 1 centímetro. 1 centímetro de câncer mata. Milímetro de câncer mata. Ele era invasivo, ele era aquele caminhão. Mas quem tem Jesus? Quem ouve o carpinteiro batendo na porta? Aleluias. No 4º mês, irmãos, 1 centímetro de câncer foi embora. Aleluia. Os médicos não creem em cura de câncer, irmãos. Eu continuei, eu fiz 16 sessões de quimioterapia, 8 meses fazendo quimioterapia, mas debaixo da glória de Deus. Deus me revestiu com uma força. Irmãos, pra você ter ideia, irmãos, a médica não acreditou e disse: nós temos que fazer a cirurgia, porque pode ter células cancerígenas, e células a gente não consegue ver por exames laboratoriais. Era no lado esquerdo, lá do coração. 4, 5 horas de cirurgia, mas Jesus estava ali. Quando eu acordei da cirurgia, perguntei: aí, doutora, o que aconteceu? Ela disse: Daiane, o teu seio é de uma pessoa que nunca teve câncer. Doutora, você já viu isso acontecer? Uma médica muito renomada do Mãe de Deus, com muitos anos de experiência, você já viu isso acontecer, doutora? Ela disse: não, Daiane. Eu passei por 30 sessões de radioterapia. Cheguei a entrar na menopausa, irmãos. Quando você olhava pra mim, parecia que eu tinha uns 40 anos. 40 a 50 anos, tive melasma. A minha pele ficou enrugada, eu fiquei inchada. Mas hoje, pra honra e glória do Senhor Jesus, eu estou grávida, dando testemunho de milagre. Que Jesus cura.
está aqui. Eu sinto Ele aqui. Você está sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite? Você está sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite? Então dá liberdade. Pode liberar o Espírito Santo. Que o que Ele está fazendo na tua vida é grande.
dizer para você hoje. Olha aí, Deus. A porta está aberta. Ele anda na baixuriana, quem diz pra ti, entra na baixuricana, ele anda na baixuriana, pode entrar. Porque uma porta financeira Deus está abrindo para a tua vida. Isso não vai a chorecana. Recebe do poder de Deus agora sobre a tua vida, agora. Agora poder o Senhor, a baixuriana. Nada é impossível. Começa na liberdade. Começa na liberdade. Porque nada. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos. Nada é eu vejo uma família aqui na tua mão. Deus coloca a tua família na palma da tua mão. O inimigo perdeu hoje essa casa. Essa casa pertence a Jesus. Era bacana, as cabeças estão sendo quebradas, amadas. E Deus entra com salvação. E nada é impossível, nada. Abraça ela aqui, pastor. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos. Veio que Jesus, declare bem alto em voz. Jesus. Deus diz pra ti que Ele te prometeu e Ele vai te levar. Ele vai te levar em muitos lugares.
glória. Cada vez mais o teu poder e a tua unção, Senhor. Senhor, levanta a tua voz de oração, igreja. Levanta a tua voz de oração agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma essa congregação, Pai. Senhor, prospera este lugar, Senhor. Que este templo venha ser, Senhor, maior do que o planejado, Senhor. Mas não simplesmente um templo, Senhor, mas um templo cheio da tua glória, cheio de pessoas, Senhor, que recebam a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, já pode ir identificando aí. O tema dessa campanha, no livro de Levítico, capítulo de número 6. E nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 8. Glória a Deus. Levíticos, capítulo de número 6. E os versículos de número 8 e os seguintes, principalmente o versículo tema dessa campanha, versículo de número 13, enquanto você procura e identifica na sua Bíblia. Desde já eu quero agradecer de antemão aos pastores Jorge e Eliane, os pastores desse ministério. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção, pela confiança de ter nos recebido aqui nessa noite. E nós estamos sempre à disposição. Eu fiquei muito grato a Deus, por ver a junção ministerial aqui nessa noite. Isso é lindo. A gente vive num estado que tem um dominador no mundo espiritual, nos ares, de separação. O verdadeiro separatismo é histórico do gaúcho, uma potestade de divisão, que por muitas vezes tem recebido liberdade dentro da igreja do Senhor. Tem alguns ministérios que acham que podem viver decepados do corpo. Isso não existe. O corpo é um, vive em unidade. E para crescer só andando em conjunto. Então eu quero desde já também parabenizar aos pastores que estão aqui com seus ministérios. Que Deus abençoe. Que esse espírito de união continue se multiplicando e possa inundar não só aqui Esteio, Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul precisa ser tomado por um espírito de união entre as igrejas, união entre os ministérios, e eu tenho certeza que é com atitudes como essa e com a intercessão da igreja do Senhor que esta obra vai acontecer. Amém? Também ao Leonardo, muito obrigado, Leonardo. Leonardo, que cada vez que falava comigo dizia: desculpa estar te incomodando, desculpa estar te incomodando, desculpa estar te incomodando. É que ele é insistente, mas isso não me incomoda. Não incomoda. Persistência é uma grande dádiva, uma grande qualidade na presença de Deus e uma grande qualidade verdadeiramente que Deus procura nas pessoas. Então continua assim. Os incomodados que se retirem, né? Quem não se sentir incomodado, simples, irmão Leonardo, me desculpe, né? Mas não vai estar, tá me aloprando, tá me incomodando. Mas continua assim porque é para o Senhor, para a obra de Deus, e eu tenho certeza que com a tua persistência, grandes coisas vão acontecer na tua vida e nesse ministério. Amém? Levítico, capítulo de número 6. E os versículos de número 8 e os versículos seguintes. Está escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Repita comigo: a lei do holocausto. Mais uma vez, a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá suas calças de linho sobre a sua carne. E levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Novamente, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Antes de sentar, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, este fogo ainda não se apagou.
Oh, glória! Tome o seu lugar em nome de Jesus. Estamos numa conferência profética de juventude. Quantos jovens nós temos aqui nessa noite? Erga a sua mão. Oh, glória! Jovem, não importando a sua idade. Diante da eternidade, o que são 70 anos, 80 anos, 90 anos? Então acredito que enquanto estivermos aqui, somos jovens na presença de Deus. Mas mais do que ser jovem, esta campanha tem sobre o título cheio do Espírito Santo. E eu quero saber aqui nessa noite se tem pessoas interessadas em serem cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. O doador do Espírito está aqui nessa noite, pronto a derramar do seu Santo Espírito sobre a sua igreja, mais porque Ele já está derramando, mais porque Ele já está fazendo, e todo aquele que desejar, com certeza, vai ser cheio do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. O tema que nós lemos aqui é muito maravilhoso. Eu quero trazer a citação do como ele se descreve na lei levítica. O livro de Levíticos é com certeza o livro dentro do Pentateuco que trata das leis que foram ordenadas por Deus para o povo de Israel. Leis essas cerimoniais que davam conta de como aconteceriam as festividades, os cerimoniais diante do povo, mas não só isso. O livro de Levíticos trata de leis sociais e leis culturais, ou leis civis também. Leis essas que colocariam os limites e estabeleceriam a forma de se julgar, muitas vezes, até mesmo o povo, através das leis que o Senhor estava instituindo. Agora, o que me chama a atenção é que o texto que nós lemos aqui nesta noite fala por um assunto específico. A lei que está sendo tratada, ou as leis que estão sendo tratadas, no capítulo de número 6 do livro de Levíticos, não são leis sociais e tampouco leis civis. Elas estão ligadas agora ao ato cerimonial, ou melhor, à vida espiritual do povo de Israel. O que me chama mais atenção ainda é que não somente no capítulo 6, mas em outros capítulos, e se você for ver, o próprio livro de Levíticos já começa falando a respeito de holocausto. Você vai ler lá no capítulo de número 1, o texto dizendo assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta, isto é, de gado, vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem defeito. A porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. O livro das leis começa já falando a respeito desta situação, acerca deste assunto, o assunto holocausto. Mas diferente do início de Levíticos, o capítulo de número 6 fala sobre uma outra faceta do holocausto. Porque no início do livro de Levíticos, a Bíblia está nos ensinando ao povo naquela época, como eles deveriam proceder na sua parte. O seu ato de oferta, o seu ato de sacrifício. O holocausto, na verdade, nada mais era do que a junção de duas ações. A ação do ser humano e a ação divina, ou ação da própria parte do Senhor. O capítulo de número 1 fala então deste lado humano do holocausto, porque está falando a respeito das ofertas, está falando a respeito dos sacrifícios, está ditando regras de como o sacrifício deveria ser ofertado, como deveria ser escolhido e como deveria ser colocado diante do altar. Já no capítulo de número 6, a Bíblia está falando do outro lado da moeda, do outro lado do holocausto, o lado que vem da parte do Senhor. Por isso, que enquanto o capítulo de número 1 fala a respeito do sacrifício, o capítulo de número 6 vai falar a respeito do fogo que queimará este sacrifício. Por quê? Porque o fogo, nesta junção dos dois lados, é a representação de Deus, é a parte de Deus. Por isso que o povo comum não manipulava o fogo, porque esta era uma coisa exclusiva dos sacerdotes, que eram representação de Deus no meio do povo.
O povo manifestava ou manipulava o seu sacrifício. O boi, a ovelha, o sacrifício que ele entregaria diante do altar era de responsabilidade do povo. Tomá-lo, sacrificá-lo e levá-lo na presença do altar ou na presença do sacerdote. O fogo não. O fogo era de único e exclusivo uso do sacerdote. Só ele tinha a autoridade, só ele tinha o direito de manipular o fogo, de manter o fogo aceso, de dar lenha àquele fogo. E sobre ele havia a responsabilidade da manutenção deste fogo. E este fogo, segundo o capítulo de número 6, era um fogo que não se apagava. A Bíblia está nos declarando aqui que todo dia de manhã o sacerdote deveria tirar as cinzas do sacrifício, que ficou durante a noite toda queimando sobre o altar, deveria encher de lenha o fogo para que o fogo tivesse manutenção. E por que isso? Porque isso era uma simbologia da ação de Deus diante do povo. Deus estava dizendo assim: pode faltar sacrifício, mas o fogo não pode faltar. Pode faltar arrependimento, mas eu, Senhor Deus, estou aqui ardendo neste fogo para mostrar que eu estou à disposição do povo, só esperando. Se eles não quiserem sacrificar, tudo bem, eu ainda estarei aqui esperando. Se eles não quiserem se arrepender, tudo bem, ainda eu estarei aqui esperando. Se eles não quiserem se aproximar de mim, não tem problema, eu os aguardo, eu ainda aqui estou com este fogo que arde continuamente sobre o altar e jamais pode se apagar. Deus é simbolizado pelo fogo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que quando Deus faz um pacto, por exemplo, com Abraão, lá no capítulo de número 15 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão faz o sacrifício dos animais, abre um caminho, duas partes entre os animais, mas então Deus vem com um sono profundo a Abraão, e a Bíblia diz que ele passa como uma chama de fogo, uma labareda de fogo por sobre o altar. Quando a Bíblia conta sobre o chamado de Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava no deserto e de repente ouviu alguma coisa chamando, e quando se aproxima havia uma sarça que estava envolta num fogo que não se consumia, e num fogo que não consumia aquela sarça, porque Deus estava ali presente. 1 Reis, quando a Bíblia fala sobre Elias e Eliseu, a Bíblia diz que Elias está prestes a deixar Eliseu como seu sucessor. E como isso se dá? A Bíblia diz que de repente uma carruagem de fogo e cavalos de fogo vem, tomam Elias. Essa era a presença do Senhor que estava arrebatando e deixando Eliseu como seu sucessor. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a Bíblia diz que no dia de Pentecostes o povo está ali reunido e de repente a presença de Deus se manifesta. E como é que ela se manifesta? Com um vento veemente e impetuoso que enche toda a casa, e de repente a presença de Deus se manifesta com línguas repartidas como de fogo. Este fogo que a presença de Deus está aqui nessa noite, e é Ele quem te aquece, é Ele quem te enche, é Ele que te renova, é Ele que te alegra, é Ele que te cura. Tem fogo aqui, tem fogo aí atrás, tem fogo quando você está sentado, enquanto você é louvado, o fogo se manifestado, enquanto você está sentado, o fogo está se manifestando. Quando você chegou aqui, o fogo já estava presente. Até o momento de você sair, haverá fogo da parte de Deus, porque Deus está aqui neste lugar. Uma coisa que me chama a atenção, e eu abro parênteses para explicar algo lindo aqui nessa noite, é a simplicidade do sacrifício. Nós vemos que Deus estava instituindo a construção de um cenário que seria específico para ter sobre si o altar, que serviria para sacrifício, para a entrega do holocausto. Mas não foi neste momento que os sacrifícios aparecem. Antes da construção da tenda, antes da construção do tabernáculo, a Bíblia vai dizer que Abraão, por diversas vezes, já parou em determinados momentos da sua vida, quando conquistava, quando vencia, ou quando queria se humilhar na presença de Deus, e a Bíblia marca Abraão como um verdadeiro construtor de altar. E como ele fazia? Ele construiu seus altares mesmo sem tenda, ele construiu seus altares mesmo sem tabernáculo, ele construiu seus altares mesmo sem lugar
lugar específico e ali entregava o seu sacrifício no fogo, na presença do Senhor. Em consequência a isso, você vai ver que a lei determina que seja construído um lugar específico, que seria um lugar itinerante. O tabernáculo seria um lugar, então, onde ficaria o altar do sacrifício, onde a partir de então o sacrifício seria de forma específica entregue na presença de Deus. Algum tempo depois você vai ver a história bíblica dizendo que não mais agora em qualquer lugar, não num pequeno tabernáculo itinerante, mas lá em Salomão, a Bíblia diz que Deus ordena ou oportuniza Salomão a construir um grande templo, o templo que serviria então de forma fixa para receber o holocausto, para receber o sacrifício. E sabe o que eu acho de lindo e maravilhoso nisso tudo? É que mesmo que os lugares tenham mudado, a essência da ideia do fogo permaneceu exatamente